É bem comum encontrar pessoas que querem provar a existência de Deus por intermédio da ciência, assim como existem outras pessoas que querem provar que Deus não existe por intermédio da ciência. E eu resolvi gravar esse vídeo de hoje porque sempre aparece alguém que me conhece pelo fato de eu ser professor de física, ser formado na área de física, e essas pessoas me questionam por que eu acredito em Deus mesmo sendo um representante da ciência, como se essas duas áreas do conhecimento fossem antagônicas. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que eu tenho convivido muito bem com a ciência e com a minha fé. E eu posso citar para você dois exemplos de que provavelmente seriam os maiores físicos de todos os tempos. E o primeiro deles é o Isaac Newton, aquele mesmo cara que é associado à queda da maçã e que descobriu, na verdade, a gravitação dos corpos. Newton aparentava ser um cara muito devoto a Deus, a ponto de que, ao terminar de publicar alguma pesquisa científica, ele gostava de dar glórias a Deus pelo resultado do trabalho que ele tinha alcançado. Einstein mesmo dizia que era inconcebível que um cientista não tivesse fé, porque ele precisava necessariamente acreditar naquilo que as pessoas não conseguem ver para conseguir produzir um conhecimento científico, para conseguir desenvolver a ciência. E o que ele estava querendo dizer com isso é que a ciência não se trata somente da razão, mas é necessário que haja uma pitada de intuição, embora essa intuição esteja normalmente mais associada à espiritualidade. E agora eu vou te explicar por que eu acho um pouco esquisito quando aparece um religioso que tenta utilizar do conhecimento científico para provar a existência de Deus. E eu costumo dizer para as pessoas que é a grande contradição que está por intermédio desse tipo de busca é que se a ciência pudesse explicar a Deus, então ela seria Deus. Se a ciência pudesse explicar a espiritualidade, então a espiritualidade não seria espiritualidade, mas seria ciência. A ciência caminha mais associada à razão do que à intuição. Ela se baseia num conceito de ceticismo. Ela está sempre duvidando de todas as coisas, inclusive de si mesma, para poder melhorar os seus modelos científicos. E aí que eu acho bem esquisito quando aparece um cientista que encontra algum tipo de evidência ou experimentação que ele consiga fazer para dizer que com isso ele consegue provar a existência de Deus. Isso é uma coisa completamente absurda, porque primeiro porque Deus ele não pode ser provado por nada. E segundo, porque a ciência não existe para provar absolutamente nada. É muito comum ver as pessoas por aí dizendo que a ciência provou isso, provou aquilo, mas na verdade o que a gente tem são modelos estatísticos e inferências que as pessoas fazem a partir de modelos para conseguir estabelecer previsões. Na verdade não tem como utilizar a ciência para fazer afirmações absolutas. E falando a respeito de filosofia de ciência, eu posso citar para vocês, por exemplo, um autor que é o Karl Popper. Esse filósofo dizia que por um conhecimento ser científico, ele não pode ser dogmático. Então eu não posso transformar um conhecimento científico em uma verdade absoluta. Porque na medida que isso vem acontecer, por exemplo, com uma pesquisa que eu tenho feito como cientista, eu adoto esse jeito de pensar e essas conclusões e eu chego ao ponto de achar que isso está absolutamente certo. Então não existe nenhuma possibilidade de eu esquecer de ter considerado alguma coisa, ou mesmo o meu método de raciocínio não pode de maneira nenhuma estar errado. Então você percebe comigo que isso não se trata de uma postura científica, mas sim de uma postura de crença. Quando uma pessoa se utiliza da ciência para impor o seu ponto de vista para outras pessoas e para se blindar de ser corrigido, então ela transformou o seu conhecimento científico, que deveria ser um conhecimento provisório, em um conhecimento absoluto, em um dogma. E esse é o grande problema que existe com esses religiosos que querem tentar provar a existência de Deus por intermédio da ciência, ou mesmo dos ateus que querem utilizar a ciência para negar a existência de Deus. E existem muitas maneiras de se definir do que se trata o método científico. O jeito mais clássico de interpretar
como utilizar o método científico para criar conhecimento científico é dizer que vamos fazer uma observação ou uma experimentação para testar uma hipótese. E essa hipótese, quando validada, então ela se torna num modelo científico, num conceito científico que, somado com outros conceitos, pode compor uma grande teoria da ciência. E como exemplo, a gente tem a teoria universal da gravitação de Newton e a relatividade de Einstein. Agora, não é porque foi Isaac Newton quem falou sobre a gravitação universal que ele certamente está correto. E não é porque Einstein, que é um cientista mais recente, que descobriu coisas a respeito da gravitação, por exemplo, considerando que na verdade a gravidade não existe, é que ele está negando o fato de que Newton compreendia alguma coisa a respeito da gravitação. Na verdade, não existe nenhum conflito propriamente dito entre essas duas pessoas, porque elas nem existiam na mesma época. A grande questão é que, para ser ciência, temos que considerar os conhecimentos como provisórios, então não existe verdade absoluta. Se na ciência, por definição, eu não posso criar um conceito que ele está imune a qualquer tipo de questionamento, então na verdade ela nunca vai servir para se fortalecer crenças, porque o trabalho dela consiste numa ação que promove o ceticismo ao invés das crenças. Eu sei que você pode estar se perguntando como o ceticismo pode ajudar a minha fé. Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez eu estava congregado numa reunião em que eu fui convidado para ouvir ali uma palavra e o cara que estava pregando naquele dia estava falando a respeito de um milagre que ele viu quando ele foi no monte, porque quando ele mexia nas folhas ou mesmo no chão, então tudo começava a brilhar como se fosse um milagre de Deus. E na verdade, depois eu expliquei para ele que existe um fenômeno de luminescência quando você quebra algumas plantas, algumas raízes ou caules, e aí essas coisas começam a brilhar no escuro, até porque a nossa vista, quando ela está muito acostumada no escuro, ela fica mais sensível a qualquer tipo de luminescência. E eu estou dando esse exemplo para você para que fique bem claro que a minha fé não pode estar fundamentada em observações que são esquisitas demais sobre coisas que Deus na verdade não está fazendo, mas sim que a gente gostaria de ver Deus fazendo. E às vezes as pessoas elas ficam vivendo como se precisassem sempre de um milagre. Mas Jesus disse, inclusive para Tomé, que era melhor que ele fosse alguém que cresce sem ver, porque Tomé tinha duvidado, pedindo para que ele pudesse tocar em Jesus, para que então ele aceitasse que ele de fato tinha ressuscitado. E mais feliz é aquele que crê sem ver. E é por isso que eu costumo dizer que a fé e a ciência caminham juntas. Enquanto a fé tem uma postura um pouco mais otimista para se ver as coisas, o ceticismo dá um equilíbrio para que você consiga não aceitar absolutamente tudo. Até porque a gente sabe que enquanto Deus está fazendo algumas coisas, pode ser que o diabo esteja fazendo outra, ou pode ser que alguém esteja criando algum tipo de ilusionismo para fazer piada das pessoas que têm essa fé mais facilitada, que acredita em tudo a respeito do que vê. E é importante que tenhamos uma espiritualidade mais sólida, baseada em experimentos reais, baseada em coisas que Deus de fato está fazendo e não sobre coisas que a gente está alucinando nas ideias. Mas é importante explicar que cada um tem a liberdade de interpretar os fenômenos como quiser. E isso não se refere simplesmente àqueles que têm uma postura mais científica, também com relação às pessoas que têm uma postura mais espiritual, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua medida de fé e a sua medida de ceticismo. Até mesmo porque Deus não fez todas as pessoas iguais e respeitamos a maneira com que Ele constituiu os seus vasos de honra ou de desonra. E se você ficou interessado em saber o que eu penso a respeito dos ateus, eu já gravei um vídeo a respeito desse assunto, então dá uma olhada aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!